Alguns tesouros não podem ficar escondidos para sempre. Em 2015, cientistas acharam os destroços do galeão espanhol San José, que levava um tesouro de bilhões. Mas isso foi só o começo. A luta pela fortuna tem sido tão intensa quanto a que afundou o navio e ainda continua. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar a história do San José, o naufrágio mais caro de todos os tempos. As profundezas do oceano ocultam segredos fora de alcance. Para encontrá-los, procure o Instituto Oceanográfico Woods Hole, Instituto Oceanográfico Woods Hole. Essa organização americana localizou destroços do voo 447 da Air France e nos anos 80 participou da equipe que achou o Titanic. Agora eles foram chamados para caçar o santo graal dos naufrágios, o San José. O navio afundou em 1708 na costa da Colômbia, supostamente carregado com Estados Unidos dólares 17 bilhões em ouro, prata e joias. Mas ele vem escapando dos caçadores de tesouros há séculos. Um dos cientistas que procuravam o San José era Mike Purcell. Toda semana, ele escaneava o fundo do mar na costa da Colômbia com drones subaquáticos autônomos, tecnologia que ele ajudou a desenvolver no Rei. Mas a busca não estava indo bem. Purcell sabia que a costa colombiana estava cheia de destroços, os navios espalhados a cada poucos quilômetros pelo fundo do oceano. Um dia, o sonar captou algo incomum e marcante. Mike e sua equipe enviaram o drone para fotografar. Ao verem as imagens no computador, ficaram incrédulos. Era um navio enorme. Centenas de xícaras de chá estavam espalhadas pelo fundo do mar. Depois vieram os canhões, depois a âncora e o mais impressionante de tudo, uma enorme pilha de moedas de ouro. Surpresos com a descoberta, ligaram logo para o presidente da Colômbia e contaram a novidade. Em seguida, o governo colombiano anunciou uma expedição completa para resgatar o tesouro. Mas quase 10 anos depois, nada avançou. E há um motivo para isso. Todo mundo quer esse tesouro. A quem ele pertence, caso seja recuperado, ainda é uma pergunta sem resposta. A história do galeão espanhol San José inicia em 1698, quando foi lançado na frota do Tesouro Espanhol. O San José era uma embarcação moderna para a época, com mais de 1.000 toneladas e feita de madeira reforçada com ferro. O navio possuía 3 mastros e 64 canhões de bronze, todos gravados com golfinhos. Era a versão do século XVII de um foguete para Marte e, por isso, era o navio capitânia da frota do Tesouro. O San José viajava com 3 navios de guerra e 14 mercantes. Os navios cruzavam todo o Império Espanhol, indo de Sevilha a Antuérpia, África, Filipinas, Japão e América do Sul. Eles criaram a primeira rota comercial permanente pelo Pacífico, levando especiarias, tecidos, ouro e outros bens das colônias espanholas. A frota do Tesouro foi crucial para a economia moderna, já que o transporte marítimo pelo Pacífico é fundamental hoje. Mas a frota não era usada apenas para o comércio. Ela também desempenhou um papel importante em uma guerra longa e sangrenta, que começou em 1701, a Guerra de Sucessão Espanhola. O conflito, que durou 13 anos, iniciou-se após a morte de Carlos II, o último Habsburgo espanhol. Ele não tinha filhos nem herdeiro claro. Sua morte deixou um vácuo de poder que desencadeou a coisa mais próxima de uma guerra mundial que a Europa já teve antes da invenção dos trens ou aviões. De um lado, Philippe de Anjou, príncipe francês indicado por Carlos, contava com o apoio de seu avô Luís XIV. O arquiduque Carlos da Áustria tinha apoio do Império Britânico e do Sacro Império Romano. Quando Filipe assumiu o trono, Grã-Bretanha e Sacro Império Romano viram a Espanha favorecendo a França, principalmente pelo acesso à rota comercial do Pacífico. Isso tornou a frota do Tesouro o alvo principal na guerra e em 1708 um esquadrão britânico atacou a perto de Cartagena, Colômbia. Em abril daquele ano, o esquadrão britânico, Expedição, Kingston, Portland e Vulture, reabasteceu nas Ilhas do Rosário, a 30 milhas de Cartagena. O esquadrão era liderado pelo almirante da bandeira branca, Sir Charles Wagner. Os espanhóis em Cartagena logo os viram e alertaram a frota do Tesouro. Apesar do alerta, o comandante da frota, José Fernandes de Santillán, decidiu zarpar em 28 de maio, e ele sabia que poderia cruzar com o esquadrão de Wagner.
Mas a temporada de furacões se aproximava e os navios em Havana não esperariam por ele para sempre. A decisão acabou sendo desastrosa. Em 7 de junho, a frota chegou à isla de Baru e ancorou. No dia seguinte, avistaram o esquadrão de Wagner no horizonte. Os britânicos eram 4 vezes menos numerosos, mas os navios espanhóis eram na maioria mercantes e não ideais para combate. Já o esquadrão britânico foi feito para a guerra. Os 4 navios juntos tinham mais de 200 canhões pesados contra 172 da frota espanhola. A frota do Tesouro se defendeu, mas os britânicos ignoraram os navios menores, focando nos galeões. É ali que estava o verdadeiro dinheiro. O San Joaquim foi atacado primeiro às 5 da tarde, mas com a ajuda de uma escolta menor conseguiu escapar e recuar em segurança para Cartagena. Após 1 hora de combate, o navio britânico Expedition se aproximou do San José, preparando-se para abordar. A apenas 60 metros de distância, o San José explodiu repentinamente. A explicação mais provável é que um tiro de canhão britânico atingiu os paióis de pólvora, detonando-os e engolindo o San José em chamas. Ela levava o tesouro mais valioso dos 3 galeões e, ao afundar, quase todos os 600 tripulantes morreram. Só 11 sobreviveram. O resto se perdeu no fundo do mar no baú de David Jones. A batalha seguiu intensa e os britânicos tomaram o Santa Cruz, mas o prêmio foi decepcionante. Em vez de tesouros do governo, ele levava só 13 baús de prata privada. Ao amanhecer, os britânicos alcançaram os navios que retornavam para Cartagena. A maioria chegou em segurança ao porto, mas o Concepción encalhou na ilha de Baru e sua tripulação o incendiou. A ação de Wagner foi uma batalha naval vencida decisivamente pelos britânicos. Relataram só 14 baixas, enquanto os espanhóis perderam mais de 1.000. Mesmo vitoriosos, San José e seu tesouro seriam sempre os que escaparam. Na Colômbia, o navio virou uma das lendas mais conhecidas e foi central no romance O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Não é difícil entender por que o tesouro fascinou as pessoas por séculos. Historiadores estimam que o San José carregava 11 milhões de pesos em moedas de ouro, carga hoje avaliada em 17 bilhões de dólares. Séculos se passaram e a lenda só cresceu, até que em 1980 um grupo privado chamado Sea Search Armada, ou Sea Search Armada, conseguiu permissão do governo colombiano para vasculhar a plataforma continental em busca do San José. A Sea Search Armada arrecadou milhões de investidores e usou esses recursos para vasculhar o fundo do mar, onde o San José afundou. Eles disseram ter achado o San José e sugeriram dividir o tesouro, 35% para a Sea Search Armada e 65% para a Colômbia. O governo colombiano não aceitou, alegando que o naufrágio achado pela Sea Search Armada não era o San José, e mesmo se fosse, o tesouro era deles por estar em águas colombianas. A discussão seguiu até 1984, quando aprovaram uma lei dando ao Estado direito sobre tesouros achados em águas colombianas. A Sea Search Armada teve que aceitar os novos termos do governo colombiano, taxa de achado de 5%, tributada em 45%, diferente do esperado. Claro, o pagamento seria razoável, mas longe de ser suficiente para compensar o trabalho exigido se o naufrágio fosse realmente o San José. A Sea Search Armada acionou a justiça e, em 1994, as novas leis de salvamento foram consideradas inconstitucionais. Em 2007, a Suprema Corte da Colômbia decidiu que tesouros achados em águas do país seriam divididos igualmente com o governo. A Sea Search Armada tentou processar nos Estados Unidos da América em 2011 e 2015, mas ambos os casos foram rejeitados. Isso nos leva de volta a 2015, quando a expedição UI fez as primeiras fotos granuladas das pilhas de moedas de ouro. Em uma entrevista à National Public Radio, o presidente Juan Manuel Santos, que estava no cargo quando o San José foi descoberto, disse que receber a notícia parecia uma cena tirada diretamente de um filme. Ironicamente, Santos admitiu que nunca acreditou na própria lenda, mesmo enquanto caçadores de tesouros continuavam batendo à sua porta pedindo permissão para procurar. Tudo isso mudou em novembro de 2015 com um telefonema às 2 da manhã. Um ministro ligou pedindo desculpas por acordá-lo, mas disse que ele precisava ver aquilo. O presidente Santos ficou radiante ao ver as fotos, pois,
Diferente da Sea Search Armada, o Woods Hole trabalhou diretamente com o governo colombiano, reduzindo disputas legais. Como foi encontrado com dinheiro colombiano, a descoberta era da Colômbia. Isso é respaldado por um princípio legal conhecido como Lei das Multas, que afirma que quem descobre um naufrágio pode reivindicar sua carga, desde que a embarcação tenha realmente sido abandonada. Mas muitos dizem que o San José nunca foi de fato abandonado. O San José afundou com todos, exceto 11 membros da tripulação ainda a bordo, o que significa que o naufrágio agora é considerado um túmulo de guerra. E como estava navegando sob a bandeira espanhola, no momento em que afundou, isso significa que está protegido por algo chamado imunidade soberana. Princípio que impede embarcações estatais de serem processadas em tribunais estrangeiros. Resumindo, um navio de guerra permanece sob a jurisdição do seu próprio país, não importa onde no mundo ele afunde. Após a descoberta do galeão, o governo espanhol declarou que, por ser túmulo coletivo de cidadãos espanhóis, o navio não pode ser explorado comercialmente. Para eles, isso é importante na cultura e história da Espanha. Levar todo o ouro e deixar o resto seria extremamente desrespeitoso com os homens que morreram quando o navio afundou. A Espanha já venceu casos com esses argumentos. A Nuestra Senhora de las Mercedes, outro galeão afundado pela Marinha Britânica, foi descoberto pela Odyssey Marine Exploration, na costa da Flórida, em 2007. Os exploradores encontraram mais de 500 mil de moedas de ouro e prata no valor de cerca de 500 milhões. Inicialmente planejavam ficar com o saque. Então a Espanha descobriu. Houve uma batalha judicial de 5 anos, vencida pela Espanha por imunidade soberana, e em 2012 os exploradores tiveram que devolver os tesouros. À primeira vista, deixar a Espanha reivindicar o navio pode parecer óbvio, mas se formos ser técnicos sobre quem realmente é dono do tesouro, precisamos falar sobre as pessoas de quem a Espanha o roubou em primeiro lugar. Tata Samuel Flores Cruz, representante da nação Caracara, povo indígena de Potosí, Bolívia, entra. Nos anos 1990, Tata Samuel, como muitos, se fascinou por documentários sobre o Titanic. Um deles mencionou a busca contínua pelo San José, despertando uma percepção. Seu povo tinha uma conexão direta com aquele tesouro lendário. Potosí possui um dos maiores depósitos de prata do mundo e sempre foi um importante centro de mineração de ouro e prata. Muito do ouro e prata do San José veio de Potosí, extraído pelos ancestrais de Tata Samuel e seu povo. Como muitos indígenas morreram nas minas sem receber benefícios, Tata Samuel defende que o tesouro deve ser destinado ao povo de Potosí como compensação e possui provas para apoiar essa reivindicação. Os caracaras são cuidadosos com registros. A comunidade preserva documentos históricos que detalham a quantidade de ouro e prata extraídos de Potosí pelos espanhóis. E não apenas no San José também. Segundo Mike Purcell, o Atlântico está cheio de naufrágios espanhóis, muitos com ouro extraído por trabalhadores nativos e de Potosí. Outros grupos indígenas da Colômbia e Bolívia aderiram ao caso de Tata Samuel ao longo dos anos. Se levarem isso ao tribunal, criam um forte precedente para os direitos indígenas na América do Sul. Tata Samuel se reuniu com autoridades do governo na Colômbia, e eles parecem estar um pouco abertos à proposta dele. Quanto aos espanhóis, Tata Samuel compreensivelmente não se importa nem um pouco com eles. Ele afirma que, se estão tão preocupados com o navio como artefato histórico, podem ficar com os canhões ou qualquer madeira restante. O governo colombiano reivindica o tesouro por estar em sua costa. A Espanha alega ser dono por ser um navio de guerra espanhol. E o povo caracara exige o tesouro por seus ancestrais terem minerado o ouro. Já havia confusão, e em 2022 a Sea Search Armada voltou com outro processo. Para entender o motivo, saiba que, logo após o San José ser encontrado, suas coordenadas foram classificadas como segredo de Estado. Faz sentido. Seria humilhante se alguém roubasse o tesouro enquanto os governos ainda discutiam. A localização secreta é essencial para o novo processo da Sea Search Armada. Desta vez, eles recorreram ao Tribunal Permanente de Arbitragem, criado para resolver disputas internacionais. Outro argumento é que o governo colombiano viola o Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos. Os advogados da Sea Search Armada
dizem que o naufrágio do San José, achado em 2015, era o mesmo local descoberto por eles em 1981 e acusam o governo colombiano de mentir e mudar leis para não pagar à Sea Search Armada seus 50%. A Colômbia diz que não era o mesmo navio, pois a área de busca da Sea Search Armada nos anos 80 era ampla e cheia de destroços, então, mesmo achando algo na mesma região, provavelmente não era o San José. Os advogados da Sea Search Armada disseram que as correntes oceânicas movem e espalham destroços, dificultando localizar naufrágios. Em 1981, o San José não estava onde afundou e, em 40 anos, provavelmente mudou de lugar novamente. O processo judicial sobre o San José segue em 2025 sem definição clara de quem ficará com os direitos do navio e do tesouro. Considerando que o San José foi afundado em uma guerra travada pelo controle das rotas comerciais da Espanha, chega a ser quase poético que seu legado seja uma batalha de séculos sobre quem pode reivindicar seu tesouro. Isso mostra como o mapa mundial mudou em poucos séculos. A atual Colômbia era Espanha nos anos 1700, e antes disso, Caracaralândia, tornando a posse do tesouro do San José uma questão legal e moral complexa. Se você se pergunta por que nenhum bilionário excêntrico tentou comprar o San José da Colômbia, a resposta é jurídica. A Sea Search Armada ainda tem uma liminar, e o próprio naufrágio é protegido por uma patrulha da Marinha colombiana para manter os saqueadores afastados. Tesouros perdidos no mar são protegidos por clima hostil, tubarões ou maldições de piratas. Desta vez é algo ainda mais assustador, uma burocracia legal infinita. O naufrágio do San José deixou uma lenda para trás, mas um desastre marítimo ainda captura a imaginação das pessoas até hoje. O naufrágio do Titanic, hora a hora, para ver como tudo aconteceu, ou clique neste vídeo em vez disso.